Bom dia, minhas amadas irmãs. Tudo bem com vocês? Aqui é a Suzy. Daremos continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje é o dia 294 de 365 dias. E leremos, então, Jeremias, capítulo 37, do verso 1 ao capítulo 38, verso 28. 1 Timóteo 6, do verso 1 ao 21. Salmos 89, do verso 38 ao 52, e Provérbios, capítulo 25, verso 28. Então, vamos iniciar a nossa leitura? Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selamias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, fossem falar com o profeta Jeremias para dizer: por favor, orem ao Senhor, nosso Deus, por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então, a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, diga ao rei de Judá, que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para a sua terra no Egito. Então, os caldeus voltarão a essa cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não se enganem, dizendo: sem dúvida, os caldeus irão embora. Porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês, e ficassem deles apenas homens feridos, e eles se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam esta cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém, por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: há. E continuou: o Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias: em que pequei contra o Senhor, ó rei, ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra essa terra? E agora, ó rei, meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda, e a cada dia davam-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de ser morto, porque
Porque, dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: Eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: Ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois lá não há mais pão na cidade. Então o rei deu a ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: Eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: Se eu disser algo, por acaso o Senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada, essa cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então essa cidade será entregue nas mãos dos caldeus, eles a queimarão e você não escapará das mãos deles. O rei de Zedequias disse a Jeremias: Tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: Eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que eu estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem e a sua vida será poupada. Mas se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isso é o que o Senhor Deus me mostrou. Todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: Os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram. Mas agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles o abandonaram. Assim, todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará da mão deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia, e essa cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: Que ninguém saiba dessa conversa e você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem: Conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você, não esconda nada de nós, e nós não mataremos você. Diga: Apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha a morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiam a Jeremias e o interrogaram, ele lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada. Agora leremos 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 1 ao 21. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha o seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade.
supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Jesus Cristo, que, na presença de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Eu exorto a você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Agora leremos Salmos 89, do verso 38 ao 52. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Quebraste a aliança com o teu servo, profanaste a sua coroa, jogando-a no chão. Arrastaste todas as suas muralhas, reduziste as ruínas, as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho saqueiam. Ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos. Exaltaste a mão direita dos seus adversários e destes alegria a todos os seus inimigos. Deixaste sem fio a sua espada e não a sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o teu trono. Abreviaste os dias da tua mocidade e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor? Ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado, sim, insultado, os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Para finalizar, leremos Provérbios, capítulo 25, verso 28. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio.